Bem-vindos ao canal do professor Valdemar Botelho para mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre função do segundo grau. A função do segundo grau, também chamada de função quadrática, traz o expoente 2 em sua incógnita, sendo escrita por meio da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para que essa função seja válida, é necessário que a, b e c pertençam ao conjunto dos números reais e a deve ser diferente de zero. A equação do segundo grau tem a característica de ser uma parábola, ou seja, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se o a for menor do que zero, nós temos uma parábola com a boca voltada para baixo. Observe você fazendo o sinal de positivo, de negativo, tá? Ao abrir o dedo, você tem uma parábola voltada com a boca para baixo. E se o azinho for maior do que zero, a boca da parábola está voltada para cima. Se você fizer agora o sinal de positivo e abrir o dedo, tá? Ele vai estar com a boca voltada para cima. Uma maneira prática de entender a concavidade da parábola do segundo grau. Raízes da função do segundo grau. As raízes da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c são as soluções da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. A quantidade de raízes reais de uma função do segundo grau depende do valor obtido para o radicando delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Sendo assim, podemos dizer que, se o delta é maior do que zero, há duas raízes reais e distintas. Se o meu delta é igual a zero, há uma raiz real. Para ser mais preciso, há duas raízes iguais. Se o delta for menor do que zero, não há raiz real. Exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. A igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. X é igual a menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. X é igual menos com menos mais 4 mais ou menos menos 4 ao quadrado 16 menos com mais dá menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, 2. X é igual a 4 mais ou menos. Observe que b ao quadrado menos 4ac é maior que zero, logo, existem duas raízes. Olha lá, 16 menos 12 igual a 4. Daqui, então, nós vamos tirar x1. 4 mais raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Então, uma resposta seria 3. x2 vai ser 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Como exemplo, vamos construir o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Gráfico. A é igual a 1, B é igual a 0, C é igual a 0. Observe que eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde os valores de B e C é igual a 0. Nós vamos montar uma tabelinha. A primeira coluna é x, a segunda coluna é f de x igual a x ao quadrado e a terceira coluna é o par ordenado xy. Nós vamos atribuir valores. Eu vou começar com menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. O par ordenado, então, vai ser menos 2 e 4.
Agora eu atribuo menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Então, meu par ordenado, menos 1 e 1. Para x igual a 0, eu vou ter 0 elevado ao quadrado, que é igual a 0. O meu par ordenado, então, vai ser 0, 0. Para x igual a 1, eu vou ter 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Meu par ordenado, 1 e 1. E para x igual a 2, o meu par vai ficar 2 elevado ao quadrado igual a 4. Meu par ordenado, 2 e 4. Observe que os valores de y começaram a repetir. Olha lá, 4 e 1, 1 e 4. E significa o quê? Que o ponto zero é o vértice, é o ponto de mudança da minha curva. Vamos observar no gráfico, f de x igual a x ao quadrado. Quando x for menos 2, y é 4. Quando x for menos 1, y é 1. Quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 4. Observe então que eu tenho os pontos, agora é só ligar esses pontos. E eu tenho a curva com a boca voltada para cima. O eixo y é a linha de simetria, pois divide a parábola em duas partes iguais. Note que a concavidade está voltada para cima, então A é maior do que zero. Aqui, ó. Se você pegar aqui no y igual a 4, de 4 até o ponto do lado esquerdo são duas unidades em x. De 4 até o ponto do lado direito são duas unidades em x também. Na coordenada 0, 0 temos o vértice, é o ponto de mudança do sentido da parábola. Deslocamento do vértice ao longo do eixo da ordenada y. Então, o gráfico em verde é o que nós acabamos de fazer, f de x igual a x ao quadrado. O gráfico em laranja é f de x igual a x ao quadrado mais 3. Tá? Observe que o meu vértice ele deslocou 3 unidades ao longo do eixo y, tá? Para cima. Lá, nesse caso, o vértice deslocou 3 unidades para cima ao longo do eixo y. E a em vermelho, f de x igual a x ao quadrado menos 3. Tá? Agora, c igual a menos 3, o vértice deslocou 3 unidades para baixo ao longo do eixo y. Então, neste caso, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o termo independente, a variável c. Tá? Se ela for positiva, o meu vértice ele vai deslocar para cima do eixo y. Se o meu c for negativo, o meu vértice vai deslocar para baixo no eixo y. Deslocamento do vértice ao longo da abscissa, eixo x. Então nós temos y igual a x ao quadrado, é o pontilhado, é o gráfico padrão. Agora em vermelho, y igual a x ao quadrado menos 2x. O que vai acontecer? O meu gráfico ele vai deslocar 2 unidades para a direita, o vértice vai deslocar 2 unidades para a direita no eixo x. E o último aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 2x. O que vai acontecer aqui agora? O meu vértice ele vai deslocar 2 unidades, tá, para a esquerda no eixo x. B igual a menos 2, a parábola deslocou 2 unidades para a direita ao longo do eixo x. B igual a mais 2, a parábola deslocou 2 unidades para a esquerda ao longo do eixo x. Coordenadas do vértice da parábola. Quando A é maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto de mínimo,
que nós chamamos de vértice V. Agora, quando A é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, que nós também vamos chamar de V, só que agora vai ser um ponto máximo. Observe, ele estará em cima, no topo, lá, é o maior valor que Y pode obter. E o vértice ele tem um par ordenado, então ele tem o x do vértice e o y do vértice. Podemos calcular essas coordenadas do vértice com a seguinte fórmula. X do vértice é igual a menos b dividido por 2a. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. E delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Exemplo, calcule o vértice e as raízes de f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 6. O meu A é igual a 2, então o meu A é maior do que zero, a concavidade está para cima. O meu B é igual a menos 4. O meu C é igual a menos 6, é a posição que a curva corta o eixo Y, ou seja, o par ordenado 0, menos 6. Então, x do vértice é igual a menos 4 dividido por 2 vezes 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Y do vértice é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 6. Então, menos 4 ao quadrado dá 16, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 6, 48. 16 mais 48 é igual a 64. Então, y do vértice vai ser quem? Menos delta sobre 4a. Nós vimos que o delta vale 64. Então, é menos 64 dividido por 4 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar menos 64, 4 vezes 2, 8, menos com mais dá menos, 64 dividido por 8, menos 8. Então, a coordenada do meu vértice é 1, menos 8. X igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes 2. Aqui nós estamos calculando a raiz. Tá? Então vai ficar menos com menos mais, raiz quadrada de 64, 8. Então eu vou ter 4 mais ou menos 8, 2 vezes 2, 4, dividido por 4. Daqui eu tiro x1, 4 mais 8, dividido por 4. 4 mais 8, 12, dividido por 4, 3. x2, 4 menos 8 dividido por 4. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, a coordenada das raízes é 3, 0 e menos 1, 0. Com as coordenadas da raiz, do vértice e da posição que a curva corta o eixo y, vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 6. Plano cartesiano, o x1, 3, 0, o ponto está em cima do eixo x. x2, menos 1, 0, o ponto, nesse caso, ele está em cima do menos 1 no eixo x. O vértice 1, menos 8, então, quando x for 1, y é menos 8. Na intersecção desses dois pontos, eu tenho o vértice. E o mais importante agora, o ponto Czinho, que é o menos 6. A coordenada é 0, menos 6. Nesse caso, como o x é igual a 0, o ponto ele está em cima do menos 6 no eixo y. Agora é só unir os pontos. Observação, como o meu eixo é simétrico, tá? Na posição do menos 6, do menos 6 até a linha de simetria, tá? Eu tenho uma unidade. Ando mais uma unidade para a direita, eu tenho o outro ponto equivalente ao menos 6. Então, agora é só traçarmos o gráfico. E aí está o gráfico com a parábola voltada com a boca para cima. Característica de uma função do segundo grau. Cada um desses coeficientes, coeficiente A, B e C, fornece informações sobre o gráfico da função do segundo grau. O coeficiente A
é aquele que dá a principal característica das funções quadráticas, que é a concavidade da parábola. Se A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Se A é menor do que zero, a concavidade então está voltada para baixo. Outro aspecto é que o coeficiente A representa a abertura da concavidade. Quanto maior for o valor de A em módulo, menor será a abertura, ela será mais estreita. Coeficiente B. O sinal desse coeficiente representa o comportamento do gráfico ao interceptar o eixo y. Se B for maior do que zero, o gráfico é crescente ao interceptar o eixo y. E se B for menor do que zero, então o gráfico é decrescente ao interceptar o eixo y. Coeficiente C. O valor do coeficiente C representa o valor de y igual a f de x, no ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Assim temos o ponto 0C, coordenada 0C. O vértice da função. O vértice de uma função do segundo grau representa o ponto de máximo, se A for menor do que zero, ou o ponto de mínimo, se A for maior do que zero, do gráfico da função. Raízes da função. As raízes das funções do segundo grau são os pontos onde a função intercepta o eixo x. Mas cuidado, isto ocorre somente se as raízes possuírem valores reais. Caso contrário, o gráfico não intercepta o eixo x. Isso ele não vai interceptar o eixo x quando o meu delta lá em cima, quando eu for resolver, ele for igual a ele for negativo, ele for menor do que zero. Então, nesse caso, não existe raízes reais. Então, o meu gráfico ele não corta o eixo x. Tá? Observe aqui com relação à abertura das parábolas. Em verde, eu tenho y igual a x ao quadrado, que é a curva padrão. Tá? Observe que o coeficiente angular, o meu a, vale 1. Tá? Em vermelho, eu tenho y igual a 2x ao quadrado. O meu coeficiente angular, o meu a, aqui, ele vale 2. Então, ou seja, ele é maior do que 1. Então, observe que a curva em vermelho ela está mais fechada em relação a verde. E a curva em azul, y igual a meio x ao quadrado, ou seja, meio é menor do que 2, que é menor do que 1. Então, o que acontece com a minha curva? Ela está mais aberta. Tá? Isso também vale para quando a concavidade está voltada para baixo. Agora, vamos observar aqui esses dois gráficos. A menor do que zero, concavidade voltada para baixo. A maior do que zero, concavidade voltada para cima. Daqui eu encontro os valores que são as raízes. Então eu tenho aqui as raízes. Que seria x1 e x2. Daqui também eu consigo marcar o ponto onde ele corta o eixo y. Tá? E eu consigo também marcar aqui o vértice. Tá? E com esse conjunto formado, tá? Com esse conjunto formado, eu consigo construir o gráfico da função do segundo grau, sem precisar estar construindo a tabela, somente com esses valores. Professor Valdemar Botelho, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Até uma próxima oportunidade.